Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia ouviu hoje William Amorim, consultor do Ministério da Saúde. Ele é responsável por fazer análises técnicas em documentos antes da importação de insumos de saúde e afirmou que avisou a fiscal do contrato da Covaxin que havia inconsistências relevantes entre o contrato e a nota de compra. William Amorim é consultor da Organização Pan-Americana da Saúde na divisão de importação da Coordenação Geral de Logística e Insumos do Departamento de Logística em Saúde. Segundo disse a CPI da pandemia, tem como chefe imediato o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, que disse ter sido pressionado para aprovar a compra da vacina Covaxin. William afirmou que o trabalho dele é fazer análise técnica da documentação para a abertura da licença de importação. Ele disse que verificou inconsistências entre o contrato e a nota de compra da Covaxin e que relatou os problemas ao fiscal do contrato, a servidora Regina Célia, já ouvida na CPI da pandemia. Quando você pega o contrato, que você lê lá no cabeçalho, ele já começa dizendo contrato celebrado entre o Ministério da Saúde e empresa tal para o fornecimento de tal insumo. Então, quando eu vou analisar a invoice, eu vejo que a empresa que figura no contrato não é a empresa que está figurada na comercial invoice. Assim, eu liguei para o fiscal do contrato e relatei a divergência do quantitativo e a divergência da empresa. Eu já havia mandado um e-mail falando da data. Disse ainda que não é comum uma nota ser apresentada com tantos erros como foi o caso da Precisa com a Covaxin. Há casos de outros processos de importação em que você recebeu uma comercial invoice, uma proforma invoice, geralmente isso é comum em proforma invoice, que, por exemplo, não tinha um Incoterm, ou não tinha o peso líquido e peso bruto, ou os dados do Ministério não estavam dispostos corretamente. Isso é comum. Nós estamos ali justamente para fazer essa análise e pedir a correção. Agora, não nessa... Uma invoice como essa com tantos erros? Não nessa quantidade. William afirmou ainda que no dia 18 de março recebeu um e-mail com o invoice da compra. O primeiro e-mail veio dia 16/3, solicitando providências para a abertura da licença de importação. Neste e-mail continha apenas o contrato em anexo. No dia 18/3, recebemos um segundo e-mail onde a referida empresa encaminhava um dossiê com os documentos dispostos em um link Dropbox. Haviam documentos de caráter técnico e dentre esses documentos estava presente a invoice. Flávio Bolsonaro questionou a veracidade da informação. Afirmou que o invoice da Covaxin foi criado no dia 19 e, por isso, seria impossível ter visto o documento antes. Mas o William não voltou atrás. Isso aqui é a origem do documento. Isso comprova, isso está documental, aqui já disponível para essa CPI, de quando foi criada essa primeira invoice. Está ali, criado em 19/3/2021, às 6 horas e 4 minutos e 52 segundos. Não, só uma pergunta, se o senhor tem certeza, 100%, se o senhor viu esse documento? Eu vi esse documento. Mas como é que pode você estar aqui provando que não existe esse documento, senhor William? Eu vi o documento, senador. Está aqui na frente do senhor. Esse documento não existia dia 18. E encaminhei, inclusive, o link do Dropbox para o fiscal, para que ele abrisse lá e ele baixasse e ele fizesse a apreciação que cabia a ele. No meio da manhã, documentos solicitados pela CPI foram disponibilizados e os senadores sugeriram que o contrato da empresa Precisa e as invoices das compras fossem periciados pela Polícia Federal. A senadora Simone Tebet, que é advogada, disse que analisou documentos relacionados à compra da Covaxin e encontrou evidências de irregularidades. Ela caracterizou o documento como imoral e ilegal. Esse contrato não tem nada de legal, não tem nada de eficaz, é um contrato ilegal. As notas todas aqui, inclusive notas de empenho e todos os invoices aqui, tem cheiro, tem cara, tem característica de montagem, o que significa que esse contrato, além de ilegal, ele é imoral. Havia um núcleo ou há um núcleo de propinoduto dentro do Ministério da Saúde que precisa ser investigado por essa CPI. O depoente, William Amorim, disse que não tem conhecimento de esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Ele destacou que não foi
foi até a CPI apresentar denúncias, mas sim prestar informações técnicas. Ele afirmou que foi ouvido pela Controladoria Geral da União apenas essa semana, o que levou o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, sugerir uma acareação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado federal Luiz Miranda. Alguém perguntou para o senhor alguma coisa sobre invoice, sobre erros? Uma investigação foi feita? Foi feita alguma investigação que chegou ao seu conhecimento por parte do ministro Pazuello ou do secretário executivo Coronel Elcio? Não, eu nunca tive contato com eles. Nunca. Pois é, passa por ele, mas não houve uma investigação. A posição do Onyx, que o senador Renan já quer trazer, ele acha que agora chegou a hora realmente de trazê-lo e até fazer uma cariação com o deputado Luiz Miranda, para saber quais foram as providências, porque o deputado Luiz Miranda hoje me trouxe lá, disse que tinha mandado um dossiê, não trouxe nada. Então, fazer uma cariação dos dois aqui, 2 deputados federais, o Onyx, que foi para a televisão, o Elcio, que foi, para ver quem está mentindo. Seria a melhor coisa do mundo que nós vamos fazer. A próxima pessoa a ser ouvida pela CPI da pandemia é a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ela foi convocada após a aprovação do pedido do senador Alessandro Vieira. Na justificativa do requerimento, Vieira considera que é necessário ouvir Emanuela para que ela esclareça detalhes sobre a compra da vacina, além de um possível favorecimento da empresa. O depoimento está marcado para terça-feira, a partir das 9 da manhã.